Senhora Presidente da Assembleia da República, senhoras deputadas e senhores deputados, quero, nesta ocasião em que me dirijo pela primeira vez ao Parlamento, fazer uma saudação muito especial a todas as senhoras deputadas e aos senhores deputados, bem como a todos os serviços da Casa deste Parlamento, que trabalharão com certeza arduamente e com zelo, como todos esperamos, em grande cooperação também com o Governo, para que esta legislatura seja um marco à altura das expectativas do país. Quero, portanto, deixar-lhes aqui uma palavra de saudação calorosa e de cooperação sincera. Senhora Presidente da Assembleia, senhoras deputadas e senhores deputados, os portugueses sabem quão pesada a atual crise está a ser. Podemos vê-la e senti-la nos nossos familiares e amigos que perderam o emprego, que foram forçados a fechar a sua empresa, que não conseguem obter financiamento a juros razoáveis, que deixaram de pagar a prestação do empréstimo que contraíram para comprar casa. Vemos e sentimos nos nossos concidadãos para quem as portas se fecham e os horizontes se estreitam. Vemos e sentimos nos portugueses que têm de partir para o estrangeiro e que antecipam dias menos felizes para os seus filhos. Não são dias fáceis aqueles que vivemos. Há problemas profundos que reclamam urgentemente por uma solução. Há impasses antigos que têm de ser superados. Há bloqueios persistentes que precisamos de ultrapassar. Nunca na história democrática do nosso país defrontámos tamanhos desafios. Deixámos de poder escolher entre a resolução dos problemas de curto prazo e a resolução dos problemas de longo prazo. Hoje é evidente que chegou o momento para se atacarem uns e os outros. É neste contexto de grande incerteza e de angústia que o Governo inicia as suas funções. O Governo, desde a primeira hora, assumiu que as atuais circunstâncias exigem capacidade de antecipação e agilidade na ação. Não queremos chegar atrasados. Não queremos governar depois dos factos, quando todas as oportunidades foram já perdidas. A fuga à realidade complexa dará lugar ao estudo rigoroso das circunstâncias e à adoção atempada de medidas. Se as condições em que nos movemos se modificam a um ritmo rápido, então temos de saber responder com a mesma agilidade. Ontem foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística novos dados relativos à execução orçamental. Ficámos a saber que, preparados para todos os cenários, é com o mais indesejável e o mais exigente que teremos de trabalhar. Mas nem por isso deixaremos de cumprir os objetivos e as metas propostas no programa do Governo e que estão em conformidade com o memorando de entendimento acordado com a União Europeia e com o Fundo Monetário Internacional. Na verdade, o cumprimento dos objetivos do Programa de Ajustamento da Economia Portuguesa terá precedência sobre quaisquer outros objetivos. Isso requer uma resposta imediata e decidida da nossa parte. O Governo não sujeitará o país a quaisquer riscos nesta matéria. A delicadeza das circunstâncias presentes não o permite. Os portugueses podem confiar neste Governo para quebrar o ciclo vicioso de hesitação e derrapagem em que vivemos nos últimos anos. Toda a ação governativa será marcada pela diligência no cumprimento dos nossos compromissos para preservar a honra da nossa democracia, para poupar o país a um desastre que colocaria em causa a sua segurança e a dos seus cidadãos e tornaria vãos todos os sacrifícios já feitos. Em nome dessa responsabilidade aqui assumida e do dever de transparência que nunca declinarei, o Governo anuncia hoje aos portugueses medidas de antecipação e de prevenção
capazes de inverter este ciclo e de contribuir para restaurar a confiança na nossa economia. Em primeiro lugar, anteciparemos já para este terceiro trimestre medidas estruturais previstas no programa de ajustamento e que darão outra dinâmica à concorrência em setores-chave, que tornarão o Estado menos intrusivo na vida económica dos portugueses e que abrirão a nossa economia aos estímulos do exterior. Dentre todas estas medidas, destaco a reestruturação do setor empresarial do Estado, a reforma do modelo regulatório e o programa de privatizações. Em segundo lugar, a estratégia do Governo está comprometida com um controlo rigoroso da despesa pública. Já este ano, será posto em prática um ambicioso processo de monitorização, controlo e correção de desvios orçamentais. Implicará um esforço de todo o Governo, e não só do Sr. Ministro das Finanças, na tarefa de prevenir os desvios e de, se for caso disso, corrigi-los segundo metas globais e ministeriais. Não temos ilusões. Não haverá uma redução consistente da despesa nas administrações públicas e no setor empresarial do Estado sem uma abordagem sistémica e responsabilizadora. O estado das contas públicas força-me a pedir mais sacrifícios aos portugueses. Sei bem que as pessoas se perguntam até quando terão de ser elas, com o fruto do seu trabalho, a acudir aos excessos das despesas do Estado. Neste ponto, permitam-me que fale com toda a clareza. Não deixo as notícias desagradáveis para outros, nem as disfarçarei com ambiguidades de linguagem. Temos objetivos a cumprir, o que não nos deixa alternativas execuíveis. Mas posso assegurar que não permitirei que estes sacrifícios sejam distribuídos de uma forma injusta e desigual. O Governo está a preparar a adoção, com caráter extraordinário, de uma contribuição especial para o ajustamento orçamental que incidirá sobre todos os rendimentos que estão sujeitos a englobamento no IRS, respeitando o princípio da universalidade, isto é, abrangendo todos os tipos de rendimento. Esta medida, cujo detalhe técnico está ainda a ser ultimada, será apresentada nas próximas 2 semanas. Mas posso adiantar que a intenção é que o peso desta medida fiscal temporária seja equivalente a 50% do subsídio de Natal, acima do salário mínimo nacional. Esta contribuição especial apenas vigorará no ano de 2011. Com a resposta adequada e decidida, saberemos sair desta crise. E dela sairemos mais fortes porque teremos aprendido com os erros do passado. Mas teremos de vencer a crise em conjunto. Venceremos estas dificuldades juntos ou não as venceremos. Seremos implacáveis na redução da despesa do aparelho do Estado para que os custos da consolidação não caiam apenas sobre as famílias, as empresas ou os funcionários públicos. Seremos incansáveis na procura de modelos mais eficientes de gestão e de funcionamento, porque sabemos que neste momento difícil não há outro modo de libertar os recursos necessários ao auxílio a quem está mais vulnerável. Cada decisão difícil do meu Governo será acompanhada pelo cumprimento das nossas responsabilidades para com aqueles que mais sofrem nas atuais circunstâncias. Neste sentido, irei acelerar a concessão do Programa de Emergência Social, que deverá ser anunciado até ao final do próximo mês de julho e cuja concretização começará a fazer-se sentir já no início do último trimestre deste ano. Dadas as terríveis consequências da crise económica,
O Governo não pode deixar de vir em socorro daqueles que mais precisam da proteção do Estado: as crianças e os idosos, as mulheres com filhos a seu cargo, os desempregados que viram cessar o seu subsídio de desemprego e não encontram trabalho, as pessoas com deficiência e todos os que estão a ser atingidos com particular violência pelas nossas agruras. Comprometidos como estamos com o projeto de integração europeia e com a moeda única, sabemos bem que este grande desígnio exige uma mudança das nossas práticas de governação e um ajustamento das nossas instituições. Habituados como estivemos durante tanto tempo a uma realidade diferente, o país não se ajustou adequadamente às mudanças estruturais que ocorreram quando aderimos ao euro. Chegou o momento de mudar. Chegou o momento em que temos de adaptar as nossas políticas aos novos factos. E é isso que faremos. Não nos podemos excluir desta exigência que todos os países europeus estão a sentir. Não nos podemos arredar do grande movimento reformista que a Europa vive no momento atual e que é absolutamente incontornável para garantir o futuro da União e dos nossos modos de vida. É de uma mudança política estrutural que virá a solidez financeira do país e, por conseguinte, o crescimento económico de que precisamos. As mudanças profundas que vamos realizar podem ter sido forçadas pelas circunstâncias, mas são em si mesmas uma grande oportunidade de viragem perene, se assim quisermos que aconteça. Seremos ambiciosos, não certamente em nome de ideologias simplistas, não apenas porque qualquer outro propósito seria manifestamente insuficiente para resolver os nossos problemas, mas também e, sobretudo, porque a falta de ambição nas atuais circunstâncias seria ela mesma um fator de perturbação e de agravamento da crise. Sabemos, por experiência própria, que cada hesitação na política financeira do Governo, cada medida adiada para o próximo ciclo político, seria imediatamente refletida numa situação financeira ainda mais adversa e em sucessivas e agravadas crises de confiança. Uma economia quase estagnada, como tem sido a nossa ao longo da última década, tem como reflexo uma sociedade menos livre. Menor crescimento económico significa escolas menos bem equipadas, hospitais menos eficientes, menos museus e programas culturais, menos gosto pelo risco e pela criatividade, maior isolamento e menos curiosidade do resto do mundo pelo que se passa entre nós. Uma economia estagnada é imediatamente traduzida num menor leque de escolhas para cada pessoa e para cada família, numa menor capacidade de escolher entre várias possibilidades para a sua vida. Uma economia dinâmica e criadora de emprego promove a mobilidade social, gera mais liberdade, mais segurança, mais tolerância, mais projetos de vida com boas probabilidades de serem realizados. Acreditamos, portanto, no crescimento económico como um valor político e social e acreditamos na capacidade das nossas políticas para promoverem esse crescimento. Sabemos que o grande motor do crescimento económico é a geração de ideias. Sabemos que as necessidades que uma economia procura satisfazer dependem menos dos recursos materiais do que da invenção de novas e melhores maneiras de utilizar os recursos existentes. Apostaremos na educação e na cultura como uma grande escola de conhecimento, criatividade e rigor, de teste de diferentes ideias, animado pela busca permanente do aperfeiçoamento. Não existem receitas instantâneas para produzir ideias e conhecimento. Na nossa concepção, a educação e a ciência, a tecnologia e a cultura não são mecanismos sujeitos à manipulação e planeamento das autoridades estatais. É nossa convicção que nada se faz
É nossa convicção que nada se faz no domínio do espírito humano sem um ambiente de civilidade e de esforço, de disciplina e de diálogo. Na educação, queremos que os pais, professores e alunos acreditem na sua capacidade para colaborar na grande empresa que agora iniciamos. Com uma taxa de abandono escolar precoce sem paralelo entre os nossos parceiros europeus e nivelando por baixo a exigência escolar, o nosso sistema educativo é hoje uma fonte de injustiças e de desigualdades sociais, bem como um dos principais obstáculos às nossas possibilidades económicas futuras. Chegou o momento de pensar a reforma do sistema educativo, de modo a garantir que os investimentos sem retorno das últimas décadas não se voltem a repetir. Vivemos tempos muito difíceis e, como referi logo no meu discurso de tomada de posse, mais tormentas nos esperam. Existe apenas uma forma de fazer face a este desafio sem precedentes na nossa história democrática. O Governo terá de demonstrar aos portugueses e aos seus parceiros internacionais que reconhece a gravidade do momento. Terá de comprovar que não tem hesitações quanto à necessidade de corrigir os erros passados e de os substituir pelas políticas que, neste momento delicado, permitam vencer as ameaças que conhecemos e aquelas para as quais nos devemos, desde já, preparar. Com este programa, o Governo reafirma o seu propósito de contribuir para que a economia portuguesa desenvolva um sistema financeiro sólido e adaptado às exigências da globalização. Pessoas e empresas com poupanças para investir não são necessariamente as mesmas que precisam destas poupanças para realizar novos projetos. Não existe crescimento económico sustentável sem um sistema financeiro capaz de colocar os recursos necessários nas mãos de quem tem as melhores ideias, as iniciativas mais felizes e as oportunidades mais promissoras de investimento. Ao mesmo tempo, sabemos que um sistema financeiro sólido assenta necessariamente em instituições políticas e sociais adequadas, num quadro institucional pensado com inteligência e com sensibilidade para a história e cultura do nosso país. Portugal entrou num período de crise económica e financeira gravemente fragilizado por um sistema de justiça que não consegue gerar confiança. Ora, essa confiança é indispensável para que os agentes económicos se orientem nas suas decisões por critérios objetivos de mérito e de criatividade. O Governo tem o firme propósito de reformar a arquitetura e os procedimentos do sistema de justiça, de modo a garantir que os direitos sejam exercidos e os contratos cumpridos com celeridade, eficácia e transparência. A degradação da confiança da justiça provoca incontáveis problemas sociais, como a paralisia da atividade económica, a erosão da cooperação social e a utilização de recursos e instituições públicas para a prossecução de interesses privados. Com vista a corrigi-los, o programa do Governo propõe a gestão do sistema judicial em função de objetivos quantificados, círculo a círculo, comarca a comarca, setor a setor, avaliando com regularidade o seu grau de concretização. Queremos desenvolver a justiça arbitral e criar uma bolsa de juízes de reação rápida para atrasos crónicos. É imperativo alcançar resultados. É imperativo alcançar resultados na simplificação processual. É urgente agilizar a atual lei dos processos de insolvência e atacar a explosão de casos pendentes, o que contribuirá para a recuperação económica, na medida em que libertará recursos preciosos retidos nos trâmites do processo judicial. Senhora Presidente da Assembleia da República, senhoras deputadas e senhores deputados, o programa do Governo deixa bem clara a nossa adesão a uma sociedade aberta e representativa,
a uma sociedade onde o sistema político segue as legítimas aspirações de quem, numa democracia, detém a última palavra. Uma sociedade aberta e democrática é também uma sociedade onde a economia sabe representar as aspirações de quem trabalha, de quem investe, de quem faz planos para a sua vida. É preciso associar a democracia representativa a uma economia também ela representativa, onde todos se sintam livres para agir e escolher e cada um pode colher os frutos das suas atividades. É numa economia representativa que é acolhida a aspiração que todos partilhamos a viver melhor, a aprender, a inovar, a preparar para os nossos filhos uma vida mais próspera, num país mais dinâmico e numa sociedade mais justa. O programa do 19º Governo Constitucional é hoje apresentado aqui na Assembleia da República, a sede institucional por excelência do escrutínio e da responsabilização da atividade governativa, do debate democrático com a oposição e da abertura à pluralidade de opiniões políticas da sociedade. Em obediência ao mais solene respeito pelas instituições democráticas e pelos órgãos de soberania da República Portuguesa, cabe-me, pois, reafirmar o pacto que quero estabelecer com os portugueses e que se estende à Assembleia da República e aos partidos nela representados. Portugal precisa que entre oposição e governo, e no respeito pelas divergências políticas que não podem nem devem ser eliminadas do debate público livre, se gere uma relação de confiança, de responsabilidade e de abertura. Ao falar perante esta Assembleia, não posso deixar de notar que uma amplíssima maioria dos representantes do povo português apoia partidos que subscreveram o memorando de entendimento com a União Europeia e com o Fundo Monetário Internacional. É certo que muitas escolhas estão abertas ao debate democrático e que devem ser discutidas por todos, mas esperamos genuinamente que a oposição contribua para a solução dos grandes problemas nacionais. Também aqui tem de vigorar a regra da responsabilidade, o sentido da realidade e o compromisso nacional, para que Portugal não falhe e Portugal não falhará. Obrigado.